Boa noite, igreja. Boa noite. Tudo bem? Glória a Deus. Queria começar fazendo uma oração. Queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça e começasse a falar com o Senhor, pedisse para que Ele pudesse te dar uma palavra, te dar um direcionamento, aquilo que você veio buscar aqui hoje, que Ele possa entregar para você. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos ao Senhor, pedimos que o Senhor conduza cada momento dessa palavra, que em nome de Jesus o Senhor possa usar a minha vida, que seja apenas um instrumento aqui para gerar uma palavra que possa trazer transformação na vida dos meus irmãos, assim como ela me despertou para algumas coisas, que ela possa despertar os meus irmãos em nome de Jesus. É o que eu te peço. Amém. Pessoal, nós estamos na série Resgatando a Sua Fé, que é baseada no livro da Bispa Lúcia. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, eu recomendo que leiam. O livro é excelente. E hoje o tema da minha palavra, antes de entrar no tema da palavra, só lembrar vocês aí que nós temos o café, o chá, tá? Fiquem à vontade. E o tema da minha palavra é a segunda linguagem da fé. Nós tivemos a primeira linguagem, que foi a obediência, e essa linguagem é a de santidade. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre santidade. E eu queria abrir com vocês lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Fala o seguinte: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, começando aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Esse aqui é Pedro falando para a igreja a importância da santidade, porque Deus é santo. Nós fomos chamados a ser parecidos com Jesus, com Deus. Amém? E o que é a santidade, irmãos? Quando a gente fala sobre santidade, a primeira coisa que a gente pensa é regra. Cumprir uma regra é não fazer algo, é não fazer isso, não fazer aquilo. Só que a santidade está muito mais relacionada, é muito mais profunda do que apenas falar sobre regras, sobre coisas que a gente pode e coisas que a gente não pode fazer. Ela é muito mais profunda que isso. A palavra santidade, ela significa ser separado, ser consagrado ao Senhor. E ser separado ao Senhor, buscar a santidade, é viver uma vida separada do mundo. Nós somos chamados para viver uma vida diferente do mundo, para não seguir o mesmo padrão do mundo. Amém? E essa santidade, irmãos, como é que nós vamos viver isso? O que Deus fala sobre essa santidade? O que a Bíblia vai falar para a gente sobre isso? Hoje nós vamos falar sobre. Vamos abrir bastante a Bíblia. E eu queria que você estivesse bastante atento, amém? Então, anote os versículos, anote as referências, enfim. Mas o que eu quero que você entenda, que ser santo, ele não tem a ver com ser perfeito, amém? Ser separado não quer dizer que você precisa ser perfeito. Está falando apenas que você deve consagrar a sua vida ao Senhor. E consagrar a vida ao Senhor é buscar fazer aquilo que agrada a Ele. Isso não quer dizer que nós não vamos errar, hein? Nós somos humanos, a própria Bíblia fala que nós erramos, que nós pecamos, que carecemos da glória de Deus. Todos nós, em algum momento, vamos falhar, vamos ter algum momento de dificuldade, uma luta que nós vamos enfrentar, escolhas que a gente vai fazer que possam ser escolhas erradas, mas uma vida de consagração, uma vida de santidade, é uma vida que busca alinhar as nossas escolhas, o nosso estilo de vida com a vontade de Deus. Amém? Então, tudo que a gente for fazer, tudo que nós formos buscar viver, nós temos que tentar alinhar com a vontade de Deus para nós. Amém? É viver uma vida realmente dedicada ao Senhor. E aqui eu não estou falando que você nunca vai errar. Mas estou falando que quando você errar, você vai buscar alinhar a sua vida com o Senhor. Amém? Então, santidade é isso. Santidade não é só aquilo que eu deixo de fazer por Cristo,
mas é aquilo que eu passo a fazer por causa dele. Porque andar com Cristo vai exigir que a gente tenha renúncias, mas também vai exigir de nós novos hábitos, aprender coisas que a gente ainda não sabe. Tem coisas que nós não fomos ensinados a viver, como amar o próximo, por exemplo. Talvez você não foi ensinado isso, eu não fui ensinado, então eu tenho grande dificuldade de ter uma vida de amor ao próximo, e a gente precisa aprender a viver uma vida assim. E aí quem é que vai nos ensinar? É o Espírito Santo, amém? Quanto mais relacionamento nós temos com o Espírito Santo, mais nós aprendemos a ser santos, mais nós vamos ser parecidos com Ele. E é essa vida que nós vamos viver em nome de Jesus, uma vida que nos leva a ser parecido com Cristo, uma vida que nos separa do mundo, uma vida que nos ensina não só o que nós não devemos fazer, mas aquilo que nós devemos passar a fazer, amém? Então, Deus nos chamou apenas para frequentar uma igreja. Deus nos chamou para ter um estilo de vida diferente. Eu escutava muito isso no início da minha conversão. Ser cristão não é uma religião, é um estilo de vida. E de fato é. Porque nós estamos aqui para aprender a viver como Cristo viveu aqui na terra. Não para replicar somente as palavras dele, mas para viver essas palavras diariamente, amém? Então, em nome de Jesus, nós vamos ter um estilo de vida santificado, separado para o Senhor. E como nós vemos aqui no versículo, volta para mim aí no versículo 15. Pedro, ele não fala, se vocês quiserem, sejam santos. Ele fala, sejam santos em tudo o que fizerem. Viver uma vida de santidade, uma vida separada, é um pré-requisito. Deus, ele nos chama para viver essa vida. E nós, como aprendemos na semana passada, devemos viver um estilo de vida de obediência. A gente precisa aprender a viver essa vida separada. Não é apenas se nós quisermos, mas a gente precisa viver esse estilo de vida santificado, amém? Se nós quisermos viver uma vida com Cristo, nós precisamos viver um estilo de vida santificado, amém? Então, Pedro, ele fala, não é se vocês quiserem, sejam santos, é um pré-requisito. E Paulo também fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, 1 Tessalonicenses 4, 3. Olha o que fala: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. E depois ele continua: mas a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida em santidade. Ou seja, faz parte do desígnio de Deus. Se nós queremos ter uma vida com Cristo, uma vida com Deus, nós queremos cumprir a vontade de Deus, nós precisamos viver uma vida em santidade, igreja. Então, o Evangelho, viver uma vida cristã, é viver uma vida de maturidade. A gente precisa aprender a ter maturidade, entender o que Deus quer de nós e viver isso. E um dos requisitos, das ordenanças de Deus para nós é que nós sejamos santos, vivemos uma vida de um estilo de vida de santidade. Amém? Então, ela não é uma recomendação de Deus, ela é uma ordenança de Deus para nós, é a vontade de Deus. Então, é a santidade de Deus que nos protege, é ela que nos ensina a viver a vontade do Senhor. Então, aqui na igreja, é fácil parecer espiritual, é fácil parecer ser santo, mas o estilo de vida de santidade, ele se revela no seu dia a dia. Se você tem uma vida separada ao Senhor, vai transparecer nos outros dias da semana, além do domingo, além do sábado, nós estamos aqui. Viver uma vida de santidade, gente, não é vir para a igreja, cantar uma música e escutar uma palavra. Viver uma vida de santidade é no dia que nós fomos tentados a tomar uma decisão que vai contra a vontade de Deus, que pode prejudicar alguém, algo que Deus não se agrada, a gente escolher não viver isso. Amém? A gente escolher fazer a coisa certa, ter um estilo de vida correto.
Isso é santidade, isso é a vontade de Deus para nós. Porque aqui é muito fácil, mas lá fora, quando ninguém está vendo, quando você não tem ninguém observando você, quando não existe um aplauso para o que você está fazendo, quando seu pastor não está te enxergando, seu líder não está falando com você, quando não tem uma câmera apontada para você te gravando, te filmando, é a hora onde nós vamos ser provados na nossa santidade. Então, nós precisamos parar de tentar montar uma reputação. E a reputação é muito diferente da santidade. Porque a reputação é tudo aquilo que as pessoas acham de nós, aquilo que nós construímos, a imagem que nós construímos para as pessoas lá fora. Nós não estamos aqui construindo uma imagem para as pessoas lá fora, amém? Nós estamos aqui construindo o nosso caráter, moldando o nosso caráter. E o caráter é quem nós realmente somos. A reputação é o que acham de nós, mas o caráter é quem nós somos. Então, em nome de Jesus, vamos construir o nosso caráter baseado na santidade de Deus. Amém? Viver a santidade, buscar ser santos, separados. Porque eles não são a mesma coisa. Tem muita gente na igreja vivendo da reputação. É de um cargo que ocupa, de uma função que exerce dentro da igreja. Mas, mano, vou te falar, o que mais tem é gente com reputação e sem nenhum caráter. Uma vez, eu estava em crise com o meu ministério, eu falei com a minha liderança, poxa, líder, mas é tão complicado, por que eu me esforço, eu oro, eu convido as pessoas, mas não consigo avançar, não consigo ir para frente. E às vezes pessoas que eu conheço, sei que têm uma vida toda complicada aqui, que não fazem o mesmo esforço que eu estou fazendo, está tendo tanto resultado no ministério. Ela falou simples, porque o ministério ele não é resultado só do seu caráter. O ministério ele também é baseado na sua reputação, no seu carisma. Então, quanto mais carisma, maior sua reputação, mais pessoas você vai atrair. Só que o que é importante para Deus é o seu caráter. Então, não se importa se você não está tendo os resultados que você gostaria de ter, mas se importa em ser a pessoa que Deus quer que você seja. E em nome de Jesus, esse é o meu conselho para vocês. Não se importa com o que as pessoas estão achando de você, vão achar. Isso não é importante. O que é realmente importante é o que Deus acha de você, o que Deus sabe a seu respeito, as renúncias, as lutas que você enfrenta e que você está com Ele. Você não abre mão, porque esse caráter que é forjado por Deus, baseado numa vida de santidade, separada do Senhor, é o que agrada a Ele, amém? E eu quero te falar, a sua vida, a sua separação, a sua consagração agrada ao Senhor. É ela que faz com que você tenha mais comunhão com Ele. É ela que vai te fortalecer no momento da dificuldade. Porque aquelas pessoas que vivem de reputação, em algum momento, quando a tempestade vier, muito provavelmente elas não vão permanecer. Mas se você tiver o seu fundamento, como o homem que construiu a casa sobre a rocha, firme, alicerçado no Senhor, no seu relacionamento com Deus e na sua santidade, pode ter certeza que você vai permanecer. Amém? Então, não se preocupe com algo que pode ser manipulado, com algo que qualquer um pode construir. As pessoas na internet, o que mais constroem é uma reputação. Compre meu curso, eu recebo 30, 40, 50 mil por mês, sem sair de casa, só copiando e colando. Mano, o que mais tem no Instagram é isso. Aí quando você vai pesquisar um pouquinho, a grande maioria das pessoas não tem nada, estão ali só vendendo um curso para você, construindo uma imagem. E é isso, dentro e fora da igreja, gente. As pessoas se preocupam com o que vão achar delas e não se preocupam com o que Deus está achando delas. Isso é muito triste, mas em nome de Jesus nós vamos ser diferentes, amém? Amém. Amém. E
Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28, Jesus ele chama a atenção dos religiosos da época, que estavam vivendo realmente, exatamente o que nós estamos falando aqui, vivendo uma vida de aparências, baseada só na reputação deles. Olha só o que ele fala: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como túmulos pintados, ou sepulcros caiados, de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Jesus estava alertando aquele povo: opa, se preocupa com o que está dentro de você. E é isso que ele está falando para a gente hoje. Se nós estávamos vivendo uma vida baseada só na nossa reputação, em nome de Jesus, Deus está chamando nossa atenção para o que realmente importa: a nossa vida, o nosso caráter em Deus. Amém? Nós não vamos ficar vivendo uma vida de aparências. Aquelas pessoas tinham tudo, tinham aparência, tinha conhecimento, tinha o reconhecimento das pessoas, tinha oposição, tinha dinheiro, mas faltava caráter. A Bíblia fala de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. De que vale a gente construir uma reputação no mundo e perder a nossa alma, porque nós não temos uma vida íntegra diante do Senhor. Então eu te pergunto: quem nós somos quando ninguém está olhando? Quando ninguém está te olhando, quem você é? Esse é o real você. Quais escolhas você faz quando ninguém está olhando? Quais os lugares que você frequenta? Isso vai mostrar quem realmente você é. Isso é motivo de alegria para você ou de preocupação? Eu fico me analisando, e é isso que nós precisamos fazer: nos analisar. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, fala o seguinte: o Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. É o Senhor que está analisando nossa vida. A Bíblia fala que os olhos eles estão sobre toda a terra. Então, em nome de Jesus, vamos nos importar com o que o Senhor está olhando. Eu lembro que bem no início da minha conversão, esse fato, né, de que o Senhor estava me observando e que isso me deixava um pouco aflito, né, nas minhas escolhas. Às vezes até para ir no banheiro a gente ficava de paranoia, mas é assim que a gente tem que ser, de fato. É ter a preocupação e o temor de que o Senhor está com a gente, amém? Em todos os momentos, e é Ele que vai julgar a nossa vida. Então, em nome de Jesus, a santidade, ela começa quando a gente para de tentar agradar as outras pessoas e começa a buscar agradar o Senhor, a ser quem o Senhor quer que a gente seja, amém? E isso não quer dizer que você não vai ser tentado, porque olha essa passagem, tá? Hebreus capítulo 4, versículo 15, fala o seguinte: nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas. Aqui o autor de Hebreus está falando sobre Jesus, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. O que ele está falando? Que tentações faz parte do nosso dia a dia. Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Então nós vamos viver a vida cheia de situações que vão tentar a nossa santidade, as nossas escolhas por Deus. E em nome de Jesus, a gente precisa olhar para isso com os mesmos olhos que Jesus olhou e buscar não pecar, buscar ser parecido com Ele, amém? Fazer as coisas que Jesus faria. A tentação em si, gente, não é pecado. Pecado é quando a gente abraça aquilo que a gente sabe que Deus não se agrada. Aí é pecado, porque a gente erra o alvo, a gente erra
o nosso objetivo é agradar a Deus. Então, Jesus ele foi tentado, nós também seremos. E eu quero passar para vocês um momento onde Jesus, no início do ministério dele, onde ele foi tentado a sair da santidade dele, a abandonar a santidade dele, mas ele permaneceu firme. E essa história de Jesus nos ensina muito hoje. E aí eu quero ver com vocês lá em Mateus 4. Vai ser do versículo 1 a 11. A gente vai ler todos os versículos, mas vou pausando, tá? Então pode manter aí a tela para a gente. Mateus 4, versículo 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Pode parar aí por enquanto. O que acontece? Jesus, antes de iniciar o seu ministério, depois que ele foi batizado por João Batista, o Espírito leva ele ao deserto para que ele possa ser tentado. E nesse momento o diabo aparece. Só que existe algo interessante. O inimigo, ele tenta Jesus em 3 áreas que ele continua nos tentando até os dias de hoje. Nós vamos aprender com essa história em nome de Jesus. A primeira delas é transformar uma pedra em pão, porque Jesus estava com fome. O diabo ele fala: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, mata a sua vontade natural, sacia a sua necessidade. E esse é o primeiro nível de tentação, onde Satanás vem tentar roubar a nossa santidade, as nossas necessidades. Satanás ele vem tentar a gente naquilo que a gente precisa. E na nossa mente faz todo sentido aceitar aquela tentação. Por exemplo, é natural do ser humano, seres humanos, se relacionar, ter relações. Mas Deus ele pede para que a gente tenha relações com a pessoa que nós estivermos casados, né? A gente tem uma vida de santidade sexual. E Satanás ele fala: não, mas poxa, você é humano. Só que toda a vontade da nossa carne precisa estar subjugada à vontade do Espírito, amém? Amém. Nós precisamos manter o nosso espírito forte. A Bíblia fala que a carne é fraca, mas no mesmo versículo fala que o espírito ele está pronto. Então, em nome de Jesus, seu espírito precisa ser fortalecido pelo Senhor. Assim a gente consegue passar pelas nossas necessidades naturais. Satanás ele veio com uma necessidade que era real, a fome de Jesus. E ele vai ter uma necessidade sua, real. Às vezes num relacionamento, às vezes num trabalho que você sabe que não agrada ao Senhor, que vai roubar a sua paz. Às vezes é uma oportunidade de negócio, de você se dar bem, mas o Senhor está te falando para você colocar a sua necessidade debaixo da vontade dele, amém? Amém. Quando você coloca a sua necessidade debaixo da vontade do Senhor, Ele provê todas as coisas, porque Ele é o Deus da provisão, amém? Ele não vai te abandonar. A Bíblia fala que nunca viu o justo mendigar o pão, nós também não vamos mendigar, amém? O Senhor vai prover tudo o que a gente precisa. Talvez não seja aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa, o Senhor vai entregar nas suas mãos. Olha a resposta de Jesus para Satanás, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Em nome de Jesus, o que vai te sustentar é a palavra que sai da boca do Senhor, amém? É a palavra de Deus que vai fortalecer sua vida, sua fé, seu ministério, seu chamado. O Senhor nos ensina isso. O que essa
tentação, ela representa na nossa vida, ela representa todos os nossos desejos naturais, tudo o que é humano, toda necessidade humana que nós temos, ela está representada nessa tentação. Mas em nome de Jesus, as nossas tentações, as nossas necessidades, elas vão ser satisfeitas pelo nosso Deus. Em nome de Jesus. Nem toda oportunidade que aparece para você, gente, foi Deus que colocou lá. Nem toda porta que foi aberta para a sua vida, foi Deus que abriu. Às vezes Satanás vem e coloca algo ali para te distrair, te desfocar, te fazer desvirtuar, sair da vontade de Deus. E por isso que nós precisamos estar com os nossos olhos atentos no Senhor. Amém? Precisamos estar alimentados na palavra, alimentados no que sai da boca de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E a segunda tentação, no versículo, nós vamos ver do 5 ao 7 agora. Olha aqui. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem: Ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu: as Escrituras também dizem: não ponha à prova o Senhor Deus, Senhor seu Deus. A segunda tentação foi a que Satanás tentou Jesus para que ele pudesse pular ali naquele tempo, para que ele fosse reconhecido. E essa é também uma necessidade muito forte do ser humano: se sentir reconhecido, sentir que é alguém. O que as pessoas querem não é pura e simplesmente alcançar alguma vitória, gente. Elas querem um carro, uma casa, porque elas querem ser reconhecidas. Uma das coisas que é mais latente no nosso interior, no interior do ser humano, é ser reconhecido, é ser admirado, buscar status. Satanás ele tentou Jesus nisso. Só que, inclusive, ele usa a própria palavra para tentar desvirtuar ali Jesus. Ele cita Salmos 91 para Jesus. Só que Jesus vem com uma palavra retrucando o inimigo, falando: olha, não põe à prova o Senhor seu Deus, é o que a palavra também diz. Então, em nome de Jesus, nós não vamos viver uma vida buscando por aprovação alheia. Então, seja de quem for, de um amigo, de um namorado, do trabalho, dos seus pais, não sei qual a necessidade que você tem de reconhecimento, de quem você gostaria de ser reconhecido, mas em nome de Jesus, nós não vamos viver uma vida baseada nessa busca por reconhecimento. Amém. Porque o nosso maior reconhecimento vem do Senhor. É esse reconhecimento que nós devemos buscar. É ser conhecido por Deus. Essa tem que ser a nossa busca e a nossa alegria. O reconhecimento dos homens não vale de nada. Hoje eles reconhecem você e te admiram, mas se você fizer alguma coisa que eles não gostam, outro dia eles estão pagando mal com você. Assim como aconteceu com Jesus. Por onde Jesus passava, as pessoas iam atrás: ah, é o Messias, é poderoso, é o homem de Deus. Mas no dia da crucificação, que Pôncio Pilatos perguntou: o que vocês querem, esse aqui ou o ladrão aqui, Barrabás? Não, liberta Barrabás, esse aí é mentiroso, esse daí é feiticeiro. Entende? Que as pessoas têm uma opinião muito volátil, e quando a gente fica vivendo a vida baseada nesse reconhecimento, a nossa vida fica instável. E a gente começa a querer se adequar ao que os outros querem, não ao que a gente quer, e nem aquilo que Deus quer, principalmente de nós. Quantas pessoas vivem uma vida assim, gente? Buscando reconhecimento, tentando se encaixar no grupo, tentando fazer parte de algo. Eu quero te dizer que você já faz parte da família de Deus. Você já faz parte do plano de Deus.
Você já faz parte de um plano de salvação do mundo. Olha que honra que nós temos de ter um Deus que morreu por nós, que a única coisa que Ele espera de nós é que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele. Enquanto o mundo quer seu dinheiro, quer a sua fama, quer as coisas que você pode oferecer, Deus Ele quer apenas o seu coração, Ele quer ter relacionamento com você. Nós não precisamos provar para ninguém quem nós somos. Jesus Ele não precisava provar para ninguém quem Ele é. Ele sabia. E a gente precisa saber quem nós somos. Às vezes você foi a sua vida inteira humilhado, criticado, desacreditado, mas o Senhor fala que você é filho amado, você tem um plano, um propósito, que Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe para cumprir uma missão aqui na terra. Você é importante para Deus. Você não é qualquer um, você não é fruto da casa, você não é um erro, mas Deus te chamou, te separou, e você tem a oportunidade de viver essa vida com Deus. Só que é uma escolha sua acreditar nisso. Para isso a gente precisa estar em comunhão com o Senhor e viver na palavra. Infelizmente, muitas pessoas estão aqui na igreja, mas não estão na palavra do Senhor. Elas escutam o que o pastor está falando aqui, ou sei lá, quem quer que esteja aqui, ministrando como se fosse uma verdade, mas não busca se relacionar com o Senhor na palavra. Isso é muito triste, não seja assim, amém? Vamos ser pessoas que examinam a palavra, que leem, que entendem, que têm relacionamento com o Senhor. Não queira provar quem você é. Você não precisa. Quando uma situação vem contra você, saiba quem você é. Nós temos, a nossa filha mais velha tem 8 anos, e essa é uma fase muito complicada, né, de socialização com outras crianças, e as crianças às vezes podem ser maldosas, né? A gente sabe. E elas fazem isso nem todas as vezes com maldade, mas para aprender dessa forma. E às vezes magoa o coleguinha, fala alguma coisa do coleguinha, e às vezes ela vem trazer alguns questionamentos para a gente, e eu falo: filho, você não precisa se preocupar com a opinião dos outros. Você tem que se preocupar com o que a sua mãe acha, com o que Deus acha de você, com o que Deus acha da sua aparência, com o que Deus sabe da sua inteligência. Então, é a mesma coisa que Deus está falando para você. Não se importa com as pessoas lá fora. Você não precisa provar para essas pessoas quem você é. Amém? Deus está com você. Deus olha as suas lutas. Jesus não precisava provar a identidade dele, que ele era o Messias. Ele não precisava ficar falando: não, eu sou o Messias. Porque ele sabia o porquê Deus tinha chamado ele. Ele estava cumprindo aqui na terra o chamado dele. Amém? Isso é maturidade espiritual, gente. Eu não preciso provar para ninguém quem eu sou, o que Deus me chamou para fazer. Porque Deus já sabe. Eu vou só cumprir. Amém? Meu papel é ter um relacionamento com Ele e obedecer o que Ele está falando. Você não precisa viver de aparências. Vamos continuar aqui, versículo 8. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. A terceira tentação, gente, foi essa tentação onde Satanás colocou Jesus sobre um monte muito alto, um lugar muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo. A missão de Jesus era alcançar todos esses reinos, todas essas pessoas. E Satanás veio oferecer justamente isso para ele. E é exatamente isso que ele faz com a gente.
nos oferece o resultado, o propósito de Deus para nós, mas da maneira errada. Às vezes, Satanás vem colocar nas suas mãos, o ministério, mas para isso você tem que passar a perna, enganar, mentir, esconder, omitir. Era o que Deus queria, mas você fez como o diabo queria. Isso é muito perigoso, gente, porque isso é construir um castelo de areia, sabe? Essa é uma das tentações mais perigosas. Satanás vem e oferece um jeitinho. E nós brasileiros temos o costume de querer buscar um jeitinho, né, gente? É difícil pra gente. Nossa, não, vai por aí não. Se você for por aqui é melhor. Mano, esse negócio é complicado. Uma vez eu estava indo para um lugar, e aí eu olhei no Maps, assim, eu não conhecia a região direito, mas eu olhei no Maps, aí o caminho que ele estava me sugerindo era o caminho que todo mundo faz, só que eu olhei no mapa e tinha uma estradinha assim, que voltava no mesmo lugar. Eu falei, poxa, vou voltar por aqui, né? Vai dar no mesmo destino ali, eu vou economizar, sei lá, 3 quilômetros, alguma coisa assim, uns 20 minutos. Pô, vou por aqui. Meu irmão, peguei uma estrada de terra, que eu me arrependi tanto. 20 minutos de estrada de terra. Eu cheguei no carro, estava andando no carro limpinho. Cheguei no lugar, o carro estava só poeira. O carro estava todo marrom. Meu Deus, cara. Foi inclusive, acho que o casamento do seu pai da Bruna. Não sei se a mais não lembra disso. Peguei uma estrada, velho, que eu falei, meu Deus do céu, não é possível que eu tenha um casamento, não é possível. Complicado. E a gente é assim. A gente busca a coisa mais fácil, a gente quer economizar energia, mas não funciona dessa forma com Deus, amém? Não busque jeitinhos, não busque um caminho mais fácil. Quando você não passa por um processo, quando você chegar no destino, vai exigir de você o resultado daquele processo que você não passou. Vocês estão me entendendo? Às vezes, quando você chegar no caminho, no destino final, que era para você ter um grau X de maturidade, e você chega lá está com menos maturidade do que deveria, você não vai conseguir sustentar. Entende? Então, tudo que Deus coloca na sua vida, todos os processos que Deus coloca na sua vida, tem um porquê. Está gerando algo dentro de você, para quando você alcançar o objetivo, você ter uma base firme e estar firmado e não retroceder. Amém? Porque é muito ruim você alcançar algo e depois tem que dar 2 passos para trás. Então não busque a coisa certa do jeito errado. As pessoas lá fora, o que mais elas estão buscando é isso. Querem ter um relacionamento com Deus, mas às vezes estão buscando pelo caminho errado, tá? Estão buscando não, faz desse jeito aqui, ó. Se você vier nessa minha religião, você não vai precisar abrir mão do cigarro, não vai precisar abrir mão da bebida, não vai precisar abrir mão do sexo, disso. E isso ainda vai encontrar com Deus, porque todos os caminhos levam a Deus. Não é uma mentira, Satanás. A Bíblia fala, Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se já não bastasse estar escrito na Bíblia, o próprio Jesus falou isso. Então não existe caminho fácil, o caminho é Jesus, amém? Esse caminho é estreito, mas é o caminho que conduz a gente à felicidade, nos leva ao destino que a gente quer, amém? Eu sei que você quer ter uma vida com o Senhor, eu quero, eu desejo isso também, e o caminho é Jesus. Às vezes nós queremos prosperidade, queremos conquistar coisas na vida, mas não negocie seus princípios, não negocie o que você aprende com o Senhor, amém? Não negocie o que o Senhor já te falou. Jesus está te ensinando isso, não vale a pena. Não vale a pena conquistar as coisas do mundo, as coisas que o mundo pode oferecer e perder a sua vida. E Jesus ele nos ensina, em todas essas 3 tentações, teve algo em comum, como Jesus venceu as tentações. Foi através da palavra, do relacionamento que ele tinha com Deus, através da palavra. Então, nós, para vencermos as tentações e continuar na vida de santidade, nós precisamos mergulhar na palavra.
E assim como Jesus, a gente venceu a tentação falando: está escrito, assim diz o Senhor. Na palavra do Senhor está escrito desse jeito. Em nome de Jesus, nós vamos ter esse conhecimento, amém? Jesus, ele venceu porque ele era Jesus. Ele não venceu só porque ele era Jesus, mas a Bíblia fala que ele veio como um ser humano comum, mas ele venceu porque ele estava baseado na palavra, amém? E é assim que nós vamos vencer também. A santidade, ela não é pela força, ela não é pelas coisas que nós deixamos de fazer, mas é como nós nos relacionamos com o Senhor, como buscamos a vontade de Deus, amém? É isso, relacionamento com Deus. E as tentações, elas vão sempre existir, gente. Elas nunca vão deixar. Essas mesmas tentações que Jesus passou, nós também passaremos ou estamos passando. E nós precisamos mergulhar na palavra, assim como Jesus. Porque a verdadeira santidade é escolher Deus quando existem outras opções. Uma vez eu, conversando com um discípulo, ele me abriu para mim, confessou para mim a dificuldade dele, e eu falei para ele: olha, fulano, eu não vou dizer para você que talvez se você escolhesse se afastar do Senhor Jesus, você não vai ter uma vida aqui na terra com menos de felicidade. Não posso ser hipócrita e falar isso, falar para você que talvez você não seja feliz aqui. Mas eu quero te dizer que o verdadeiro caminho para a felicidade verdadeira é Jesus. E você precisa vencer esse seu impulso, esse seu pecado. Mas a escolha é sua. É a mesma coisa que Jesus faz com a gente. Ele nos dá o poder de escolher, ele nos deu o livre-arbítrio. Amém? Isso é a verdadeira santidade, quando a gente escolhe obedecer a Deus, quando desobedecer parece mais fácil. E viver uma vida de santidade não é apenas dizer não para o pecado, mas é buscar ser parecido com Cristo. Amém? Não é ficar repetindo para mim: não faz isso, não faz aquilo, não faz desse jeito, não faz isso. Porque as pessoas lá fora, elas têm essa visão do cristão: você é muito chato, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Até quando a gente evangelizava, eu ia para mais, a gente sempre falava isso para as pessoas: cara, se me perguntar, pode beber, pode fumar? Eu falo: pode beber, pode fumar. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Isso vai melhorar o seu relacionamento com Deus? Se for, continue, meu irmão. Mas se não for, abra mão. Seja parecido com Jesus. Para encerrar, em Salmos capítulo 24, versículo do 3 ao 4. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Existem duas condições aqui: mãos limpas e coração puro. Nós devemos viver uma vida de renúncias aqui na terra e também ter relacionamento com Deus no nosso coração. É esse que vai conseguir subir ao monte do Senhor. É essa pessoa que vai conseguir ter um encontro com Deus. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ter esse pensamento e deixar Deus transformar as nossas atitudes, as nossas escolhas, buscar ser parecido com Jesus e um relacionamento com Ele. Queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos.